Nós vamos conversar sobre como a fé e a religião moldaram culturas, como sustentaram almas em tempos difíceis, mas também como em alguns momentos foram instrumentos de opressão. A gente vai conversar sobre o papel da fé e da religião na saúde emocional de um povo e talvez na sua saúde, né, no seu processo de autoconhecimento. Nós somos o Soul Podcast, um podcast de autoconhecimento e saúde mental. E hoje, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Rafael Sobrinho, que é especialista em liderança e é teólogo autodidata. Tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, cara. viu? Legal, gente. Obrigado por estar aqui, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Fala pra gente, assim, eu acho que você tem uma história, né, uma experiência com fé, com religião. Conta pra gente um pouquinho isso aí. Beleza, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá, eu comecei minha história de fé aos 7 anos de idade. E acho que foi o primeiro momento lúcido, falando de religião, quando eu fui para a igreja. E ali eu comecei a ouvir falar sobre Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter realmente a minha primeira experiência religiosa consciente. E aqueles anos se passaram, eu gostava muito da escola dominical, Thalita vai conhecer Bom a escola demais, dominical. gente. Demais. Eu ia só pra comer, você acredita? O que é a escola dominical? Pra comer? Eu ia, mas O que a que é minha a escola decepção... Só um parênteses. A minha decepção é quando a gente ia pros adolescentes, pros jovens, não tinha mais comida. Então, eu adiei o máximo que eu podia sair das crianças pra poder ficar comendo. Porque as crianças começam a comer primeiro, é isso? Na verdade, só as crianças comem na escola dominical. Só O os restante... adultos não. A escola dominical é um momento que acontece na maioria das igrejas, no domingo pela manhã. Igrejas protestantes. Protestantes, isso. Que é focado ali no ensino mesmo. Então, tem alguns professores, a maioria das igrejas, elas contam com as revistas, né, que tem já o tema pré-definido, e ali a gente começa a estudar alguns princípios da fé cristã. Entendi. Então, por muitos anos, eu comecei nas crianças, comendo os lanchinhos também, né? E aí depois fui adolescente, e aos 15 anos eu me tornei professor de escola dominical para os jovens. Então, foi um momento muito legal para mim, porque realmente quando você tem que ensinar, você tem que aprender mais. Sim. Então, foi um momento em que eu me aprofundei mais ali na Bíblia Sagrada, no estudo da Bíblia Sagrada. E eu fui professor dos jovens por muito tempo. Logo depois de um tempo, eu também comecei a assumir as classes mais velhas, né? As classes mais adultas. E aí onde você vê um parâmetro de diferença, de aceitação de palavra. Então, aí é muito interessante porque é o seguinte, a criança e o jovem, eles são mais abertos a um conhecimento. Os adultos nem tanto. Aqueles que estão mais ali, mais tempo na caminhada de fé, por assim dizer, eles têm maior dificuldade de aceitar uma nova palavra. Ou aceitar qualquer ideia que vá contra os seus pensamentos. Então, aí tem uma passagem, tem uma palavra de Jesus que fala assim, olha, se você quer me servir, você tem que se tornar como criança. Então, é nesse momento que eu entendo isso. Porque quanto mais velho nós vamos ficando... Mais rígidos, né? Exatamente. As nossas crenças se tornam rígidas. Então, são mais impenetráveis. A minha verdade é a verdade absoluta. Mas você acha que isso tem a ver com senso crítico? Tem a ver com bagagem, com traumas? O que você acha por onde vem isso aí? Eu acho que a primeira coisa é o enrijecimento mesmo da mente. Então, cara, tô enrijecido e assim, você começa a acreditar que a fé, ela só funciona daquele jeito. Então, a Thalita vai saber, a gente pertencia a uma denominação, que a gente não vai citar o nome, mas que assim, uma mulher usar calça era errado. Um homem usar uma bermuda era errado. E aí, assim, Esse era o nível. Não podia pintar a unha. Esses dias eu fiquei... Tava na Paraíba esses dias trabalhando e fiquei observando. Tava terminando um culto numa igreja dessa denominação, que eu imagino qual seja. E eu fiquei percebendo as pessoas saindo da igreja. Todo mundo sai, né? E eu fiquei procurando uma mulher de calça, mas não achei. Não acha. Não vai achar. E aí, assim, você vem com enrijecimento. E assim, isso é passado, e aí vamos falar, é cultural mesmo, é passado de pai para filho. Sim. Então você vai passando falando assim, olha... E aí, dentro dessa realidade, você vai trazendo alguns exemplos que acontecem, tá? Então, vou te contar, tentar trazer um exemplo assim. Do nada, falou, olha, a irmã fulana de tal sonhou que quem pinta a unha não vai pro céu.
Legal? Então, existe isso muito. Olha, a pessoa teve uma revelação de que cortar o cabelo é errado. Então, coitado, né? Ixi, já foi. Tá dessa de tobogã. Se a pessoa não hein? tiver cabelo, como é que faz? Entende? Então, assim, são coisas que elas vão sendo corroboradas por revelações, por experiências pessoais, e isso vai se tornando... e aí vai se tornando ali regras de fé, regras de convivência e regras de pertencimento. Porque se eu realmente não me adapto àquele lugar, não ajo como eles agem, logo existe uma exclusão social. Isso é normal. Então, por muitos anos eu vivi essa realidade. E aí, assim, qual a minha... Onde eu comecei a sair? Quando eu comecei a discordar de algumas coisas. Então, quando eu comecei a ver, falei, calma aí, a Bíblia diz isso. Né? E aqui estão dizendo isso. Como por muitos anos eu fui? Eu pertencia à comunidade protestante, à religião protestante. Então, só que aí você começa a questionar muitas coisas dentro de si. Só que o problema é que quando você começa a questionar dentro de si, você quer falar. E eu sou teólogo, mas eu também sou filósofo. Então, assim, eu não consigo deixar as minhas questões da filosofia caladas. Eu quero perguntar. E o meu perguntar não é um perguntar de te desafiar. Eu só quero aprender. Pode ser que as minhas perguntas que eu faço, elas não vão fazer sentido nenhum e não vão ter respostas. Então, uma das perguntas mais cruciais da vida é assim, por que o homem sofre se Deus é bom? Existe uma resposta clara e objetiva? Mas algumas partes da religião nos tiram a possibilidade até de fazer essas perguntas, né? Como se fosse algo muito ruim. Sim, mas assim, a gente fala muito de espiritualidade aqui na Soul, né? E na minha cabeça... Cara, você falou... Tem tanta pergunta para fazer. Tudo... eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. A gente fala muito de espiritualidade aqui na Soul. E eu tenho uma visão muito particular de espiritualidade. Eu passei por muitas religiões, estudei muitas religiões e tudo. E não só como sociólogo, mas também como uma pessoa muito interessada em fazer perguntas sobre espiritualidade e tudo. Mas eu tenho uma opinião que é completamente pessoal, e todas as minhas conclusões, eu gosto de falar isso, são provisórias, né? Até ter uma melhor, né? Mas eu tenho a impressão que muitas denominações religiosas têm mais a ver com, parece mais cultos, né? Cultos mais... Como é que chama culto? Seita. Seita, é isso que eu queria dizer. Tem mais a ver com seita, porque, por exemplo, uma seita, ela tem muito a ver com... Você tem que concordar ali com os sentidos que se dão às coisas, né? Você não pode perguntar. E aí, por exemplo, essa questão de você ser excluído, isso é uma característica de seita também, né? Agora, por outro lado, também tem a questão da teologia, de você estudar o negócio, você aprender, você sentir, né? Sem repressão, entende? Então, isso para mim tem muito mais a ver com espiritualidade, essa questão de você sentir a sua conexão com o divino, né? Não tem a ver com você seguir regras, né? E assim... enfim, e também como eu passei por vários lugares, assim, essa pergunta que você fez, por exemplo, né? Por que o homem sofre se Deus é bom? Cara, assim, tem várias explicações fora do cristianismo tradicional, né? Karma, né? Livre-arbítrio, mas eu entendo que a única forma de explicar isso seria, assim, a única forma não. Para mim só faz sentido explicar isso pela reencarnação, entende? Então, assim, foi por isso que eu fui para uma linha, assim, mais, primeiro, espiritismo, né? E depois uma linha mais védica, né? mais yoga, mais do yoga, do hinduísmo e tudo. Porque, na verdade, o espiritismo, ele trouxe essas referências de karma, de reencarnação, muito do contato que se teve com o Oriente naquele momento ali, né? Logo pós colonização da Índia ali, né? Pela Inglaterra, e os intelectuais ali da Europa, que o espiritismo nasceu na França, né? Por um intelectual, estavam bebendo dessa fonte oriental, sabe? Então assim, essa coisa de seita, assim, me desculpem a falar isso de uma forma tão aberta, né? A honestidade, assim, do que eu penso. Mas eu acho que até impede as pessoas de beberem de outras fontes, sabe? De aprenderem outras formas de ver a teologia das coisas, não só a teologia cristã. Não, você estava falando de exclusão, o que acontece dentro de algumas denominações
é uma exclusão muito esquisita, porque ela te exclui daquele ambiente, mas assim, você não pode ter acesso a outros lugares, você não pode conversar com outras pessoas, com pessoas que pensam diferente, com outras, às vezes até outras denominações. Então, assim, você fica tão isolado dentro de um contexto cheio de gente. É um ostracismo mesmo, né? Na verdade, isso acontece, essa ameaça disso acontecer serve exatamente para manter uma coesão naquela, né, daquilo lá, né? Ó, já que ela trouxe esse tema, então assim, dentro da teologia protestante, você vai ter duas linhas. Você vai ter uma linha que a gente conhece que defende o livre-arbítrio. E a gente tem outra linha teológica que defende, na verdade, uma predestinação. É o calvinismo, né? Isso, o calvinismo. E o arminiano. Isso, arminiano. Quase que não sai. Isso, quase que não sai, né? Normal. E assim, são linhas que vão existindo, tá? E vão coexistindo. E, na verdade, para o resultado final, digamos assim, elas não vão interferir. Então, assim, falando de religião cristã, quando Cristo veio, ele não veio determinar regras religiosas. Sim. Se você pegar lá Mateus 5, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças e trazer ali todo sobre o reino de Deus, ele vai colocar um parâmetro o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha. Coisa mais linda que tem. Ele vai falar assim, ó, sede vós perfeitos como é meu Pai que está nos céus. Quem consegue ser perfeito? Então, eu falo assim, cara, o nível é esse. Vocês estão bem aqui. Sim. Então, ele traz realmente uma nova... E ele fala, né, que a transformação é de dentro para fora. Então, quando a gente trata realmente de uma religiosidade, a gente está falando de quê? De ritos que são de fora. Sim. Então, eu vou tratar rituais. Então, eu vou ter que andar igual a Thalita anda. Eu vou ter que andar... Estamos aqui, nós temos que nos vestir do mesmo jeito. Então, isso são rituais. E que, na verdade, ele faz parte da história humana. Quando a gente vai tentar estudar ali a história da religião na humanidade, a história da fé, você vai tentar entender que o ser humano tentou responder perguntas filosóficas ao longo das eras. Então, assim, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E como eu devo agir? Então, quem eu sou, fala assim, tá, cara, eu sou o quê? Eu sou um corpo, sou um cérebro. Quando é que o ser humano tomou a consciência de si? Falou assim, opa, calma aí, eu existo. Então, penso, logo existo, René Descartes. Então, mas em qual momento da história houve essa virada de chave para o cara falar assim, opa, eu não sou somente uma matéria existente, eu tenho um pensamento. E aí, nessa virada de chave, ele começa a falar, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? E aí fala, agora tá, e como é que eu vivo essa vida? Então, quando a gente pega a religião e começa a trazer para essa realidade, então, assim, quem sou eu? Então, a gente começa a falar, calma aí, tem alguém que me criou. Então, eu tenho que parecer com essa pessoa. Tá, beleza. Tá, isso eu estou começando a responder as primeiras perguntas da minha cabeça, do meu consciente. E aí eu venho e trago, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Então, é nesse momento que você liga ao divino. Fala, calma aí, então, eu devo ter uma missão nessa terra... Eu tenho alguma coisa a fazer, então as pessoas começam a trazer um sentido da vida através da espiritualidade. Calma aí, eu tenho uma missão nessa terra, eu vou fazer algo importante. E aí a gente vai, tá, mas como eu devo fazer? E aí vem a questão da moral e da conduta. Moral, conduta, ética. Então, assim, e aí você vai ver que a maioria das religiões, elas criaram padrões éticos. Nas religiões antigas, a gente vai ter a ideia de que o homem adorava o sol, porque ali falava mais de como ele se conectava com a natureza do que propriamente ritos de conduta. Mas durante a história, isso foi crescendo, né? E aí, claro, a gente tem um momento na vida humana que é muito triste, que é a morte. E a sabedoria, ela sempre vai tratar a vida pela morte. Como assim, Rafael? Cara, quando você olha o livro de sabedoria, ele fala assim, cara, você vai morrer. Agora, o que importa é o que você faz nessa vida. Então, como é que você anda nessa vida? Isso é o que importa. Então, você vai pegar lá o livro de Salomão mesmo, ele vai falar assim, ó, cara, tudo que você tende a fazer, você faz. Porque para onde você vai, não tem indústria, não tem comércio, não tem nada. Você vai morrer. E aí, dentro de toda essa história humana, a primeira religião que trouxe ali talvez ali realmente sistematizar um tipo de julgamento foram os egípcios. A religião egípcia traz ali Osíris com a sua balança, ele coloca uma pena, faz algumas perguntas para você e coloca teu coração. Se a pena for mais pesada do que teu coração, você passa para o paraíso. Mas se teu coração for mais pesado, você automaticamente é morto por Amat, né? Amit, se eu não me engano, uma deusa que é uma crocodila. Ela
te devora ali mesmo. E ali você morre realmente. Então, assim, a partir desse momento na religião, você vai ter ideia de que as pessoas começam a falar, calma aí, existe uma forma certa de agir. Então, os egípcios são os primeiros a realmente trazer, quem sabe ali, um código de conduta. É através do livro dos mortos. Opa, então, a gente tem um código de conduta. E aí você vai pegar... Ou seja, a Bíblia não é o único código de conduta que a gente tem na humanidade? Não. Babado isso, né? E assim, você vai ter o código de Hammurabi. Claro que ele vai trazer um código de conduta de convivência entre as pessoas. Uma convivência bem pesada, mas existe. Só que assim, trazendo religião para junto com o código de conduta, eu vou ter ali os egípcios que conseguem realmente sistematizar alguma coisa. E aí, quando você vai pegar a Bíblia ali mesmo, a gente tem a ideia, tá? E aí, gente, pelo amor de Deus, eu vou trazer um teólogo. Não falo de verdades absolutas, porque realmente eu acho que ninguém consegue trazer essas verdades absolutas. São provisórias, né? Provisórias, então assim. Mas ele trouxe uma ideia muito legal. Ele falou assim: Gênesis, ele tem a ideia que Gênesis não foi escrito por Moisés. Para quem conhece teologia, sabe que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a tradição atribui a sua escrita a Moisés. Beleza? Tá lembrado da escola dominical, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Exatamente. Aí a pessoa fala assim, vou estudar números ali, porque vou ter a resposta da matemática. Não, esquece, números vai trazer... É outra coisa. É outra coisa. Vai trazer realmente números ali do povo que saiu do Egito. E aí, legal, ele fala o seguinte, cara, Gênesis não foi escrito por Moisés, ele foi escrito durante o exílio. Aí, cara, mas por que foi escrito durante o exílio? Gente, o exílio foi quando ali o povo, a nação judia, ela ficou sob o domínio babilônico durante 80 anos, né? Ali, é considerado um julgamento de Deus devido às más ações que o povo de Israel tomava. Então, aí você pega, tá vendo? Ó, Sim, religião... Uma questão geracional, né? Exatamente. Vamos chamar geracional. E assim, você vai ter... Opa, calma aí, eles fizeram algo ruim e eles foram julgados por isso. Aí, então, entra aqui a questão ética. Calma aí, eles estão fazendo algo errado e Deus está julgando. Isso. Entende? Que aí começa... Realmente, na Bíblia, começa a ter um momento em que eles são julgados por ações. Mas os filhos estão sendo julgados pelas ações do pai, né? Também. E assim, eu falei geracional aí. É assim, é uma medida... que, digamos, o copo vai enchendo, né? Então, assim, como se Deus estivesse perdendo a paciência. Ó, tu tive oportunidade, você continua errando. Calma aí, calma, vou te dar uma surra agora, né? A gente fazendo Deus a nossa imagem e semelhança, né? Exatamente. Então, aí chegou então, assim, Deus falou o seguinte, ó, acabou a brincadeira, não quero mais conversa e vocês vão sofrer aquilo que eu prometi. E eles vão pro exílio. Então, quando lá no exílio, alguém fala assim, e disse Deus haja luz e houve luz, entende a esperança que dá no coração do povo? Quando eu falar assim, cara, então a gente está vivendo escuridão e existe um Deus que fala haja luz e há luz. Então, haja mantimento, haja árvores, haja seres viventes, porque pelo menos assim, o que a gente tem noção é que aquele povo estava morto, porque eles eram escravos em outra nação. Eles perderam identidade, eles perderam terras, perderam tudo. Então, esse teólogo fala o seguinte... Eles precisavam de alguma referência, né? Exatamente. E ainda mais que eles precisavam se reorganizar como sociedade, como comunidade. Então, precisa ter um direcionamento. Exatamente. O que é certo e o que é errado. E assim, hoje em dia, a gente está numa sociedade chamada racional, né? Então, assim, o que dá autoridade para a nossa conduta são leis, né? Que são estabelecidas por uma votação, você tem representantes, democracia. Então, a gente legitima essa autoridade, né? Da Constituição e tal e tal. Naquele momento, não existia o quê, né? Não existia Constituição, existia Deus. Deus mandou, né? Então, assim, você estava falando aí... E o ponto de vista da sociologia para isso é que o Durkheim, por exemplo, né? Emile Durkheim, que é um dos fundadores ali do comecinho da sociologia, ele tem um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, os livros do Durkheim, na verdade, todos os livros, na verdade, a pessoa escolhe um objeto de estudo, mas na verdade ela não está falando sobre aquele objeto de estudo, né? O caso do Durkheim, ele tem um livro chamado Suicídio, ele não está falando sobre suicídio, ele está falando sobre coesão social. Esse livro, ele não está falando sobre as religiões primitivas, ele está falando como que a sociedade começou. E ele entende que a sociedade começou exatamente, mais ou menos o que você estava dizendo. Você falou do Código Hammurabi, por exemplo. Pela uma divisão dual entre sagrado e profano. Essa foi a primeira informação para as pessoas do que é certo e o que é errado, né? Porque sagrado para ele, profano é as coisas da vida, o dia a dia. Sagrado para ele é o que é interdito, não é Deus especificamente. O que não pode, sabe? Então, assim, você não pode entrar em casa com sapato, isso é sagrado. É interdito, ou seja, não pode.
É basicamente isso. Então foi essa divisão pro Durkheim, né? Assim que a sociedade começou, né? A sociologia basicamente ela está tentando entender assim, como é que eu sei que eu posso, né? É moral, né? É a moral, é estudo da moral, né? Basicamente isso. Então, eu vejo o que você está dizendo bem isso mesmo, assim, eu vejo, né, a lei mosaica como um código de conduta, um código de Hammurabi. E qual é a legitimação disso? Deus. Qual a autoridade disso? O Moisés ali no meio do deserto, né, que era um cara que estava fugido, na verdade, né, do Egito. Ele ia falar o quê? Não, a autoridade sou eu, né? Não tem como, né? A gente estava falando, aí outra coisa também que você estava falando sobre moral, né? Então, quando a gente nasce numa sociedade, a gente naturaliza tudo, né? Então, no nosso caso, a gente está naturalizando o certo e errado. O certo e errado é naturalizado. A nossa moral sempre foi, sempre deve ser. Não é bem assim, né? Então, por exemplo, a gente naturalizou, não estou falando que está errado, né? A sociedade precisa ter coesão, mas a gente naturalizou que a gente não pode fazer alguma coisa por um medo de uma punição, sabe? Isso é uma coisa bem judaico-cristã, né? Uhum. Se você pega, por exemplo, o estoicismo, você faz pela própria virtude, né? Eu faço o certo pela própria virtude, eu não preciso de nenhuma autoridade, né, divina para isso. É porque eu sei, eu tenho ali a minha consciência de cidadão, eu sei que o que eu faço vai afetar o outro. Então, a própria virtude a força da minha conduta, é a minha própria autoridade, né? Então, assim, no caso eu imagino não, isso vem lá do judaísmo, né? Assim, esse medo, né, da punição. E era uma autoridade punitiva, né? Deus ficava com raiva, né? Ficava brabo e punia, né? Então, acabou que a gente caminhou muito para esse lado, assim, do medo da punição. Quando a gente fala sobre religiões reencarnacionistas, né, de novo, budismo, hinduísmo, espiritismo e tudo, não existe o medo da punição, ele vem pela forma como a gente vê o karma, né? O karma é aquilo que você é punido. Mas, na verdade, é como se fosse você esqueceu de aprender, entende? Então, você precisa aprender agora. Então, você vem de novo para poder aprender, né? Eu acho interessante que você estava falando sobre a predestinação. Eu entendo que a reencarnação, ela junta essas duas coisas, a predestinação e o livre-arbítrio, porque você é predestinado a ser um ser de luz. Então, você vai passar por todas as encarnações até você ser de luz. Então, você está predestinado a isso. Só que até você chegar lá, você tem livre-arbítrio. Quanto tempo você vai demorar para chegar lá? Quantas reencarnações você vai precisar? Né? Depende né, de você, isso aí. Agora, assim, eu acho que uma coisa muito forte, assim, do que você está dizendo, e eu acho que se encaixa também a gente está falando da parte teológica, mas isso se encaixa também na parte da vivência da religião, que é esse medo da punição, né? Isso é muito forte no cristianismo. Eu não sei se em geral, mas isso é muito forte no cristianismo, né? De você... Então, por isso tem que ver com culpa, né? A culpa é a primeira punição que você tem, a da sua consciência, né? É a punição da consciência que você tem. Na verdade, você já nasce culpado, né? Porque teve um lá que morreu por sua causa, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso... Me fala se você concorda com isso, vocês, né? Existe, você acha, essa vibe dentro das igrejas? De culpa e punição? Vamos lá. Quando a gente fala de culpa... algumas pessoas têm essa noção de que assim, cara, Cristo morreu e a gente é culpado, agora a gente vai ter que passar uma vida ali meio que pagando o preço, certo? Na verdade, quando Cristo morre, ele paga uma dívida da nossa condição. Só que essa dívida, como é que é feita essa dívida? Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Então, o homem está lá, ele vai e erra, tá? Na noção teológica, a gente tem noção de que a mulher estava sozinha conversando com a serpente. Esquece isso. O homem estava ao lado da mulher. Uhum. A diferença é que ele não assume nenhum papel ativo. Ele escuta a conversa, deixa a Eva, né, comer do fruto proibido, ela dá pra ele. Meu Deus, é daí que surge, então. Calma aí, repete o que você falou, desculpa. Vamos lá. Ele assim, deixa a Eva comer? Ele deixa a Eva falar. Ele não assume um papel ativo ali no primeiro momento. Ele não assume, ele só tá olhando. Uhum. Porque assim, eu vou trazer um pensamento. Tá falando assim, cara, se der errado é com ela, não é comigo. Uhum. Né? E ela vem
e come o fruto. Então é daí que o homem, olha só, é dos primórdios que ele não assume as responsabilidades dos próprios B.O.s. Não assume a paternidade. Culpa é da mulher. É porque assim, na verdade, é o assumir... É assim, existe uma lei antiga que ela é chamada assim, a culpa não é minha. Então, a culpa é de outra pessoa. Então, pra mim, veio desse princípio aí. Calma aí, cara. Gente a culpa é minha céu. e eu boto em quem Exatamente. E ali ela entrega para... Ela come, né? Entrega pro homem que está ao seu lado. King James fala assim. E da homem está ao seu lado. Ou seja, ele não estava longe. Ele não estava lá longe. Ela deixou ela conversar. Não, ele só ficou calado mesmo. E ele come. E a partir desse momento existe uma ruptura. Deus fala assim, cara, o Adão, cadê você? Adão tá lá, aí fala assim, eu me escondi porque eu tava nuzão, tava peladão. Aí tá, mas Deus falou, quem te mostrou a sua nudez? E aí ele fala assim, foi a mulher que tu me deu. A culpa não é minha, mano, a culpa é tua, porque foi a mulher que tu me deu. Entende que ele não consegue assumir responsabilidade. E aí a Eva fala assim, não, ó, calma aí, sabe a serpente que tá aqui no jardim do Éden, que o Senhor deixou? Ela que me enganou. Aí assim, ninguém assume responsabilidades ali. Ninguém fala assim, cara, errei aqui. Errei e fui moleque, né? Não. Ninguém assume essa responsabilidade. Beleza. E aí, neste momento, é contraída uma dívida. E olha como é feito essa dívida. Cara, quem deve é o homem. Só porque ele é a imagem e semelhança de Deus. A única pessoa com capacidade de pagar é Deus. Não existe nenhum ser humano que consiga pagar. E aí, claro, quando você cria esse momento de culpa, religiosamente você vai criar ritos para conseguir aliviar essa culpa. Então, a lei mosaica vai trazer isso, né? Ela vai trazer os rituais, os sacrifícios. Ofertas. Exatamente, as ofertas. Então, assim, aí eu vou cortar dessa parte para falar um pouco desse momento. Porque, assim, por qual motivo eu vou efetuar sacrifícios? É realmente criando uma cultura. Então, por que o judeu naquela época não podia comer porco? Qual era o pecado de comer porco? Qual é o pecado? Não tinha pecado, era criar uma cultura. Calma aí, eu tenho uma nação que era escrava, agora eles vão ser um povo livre. Só que esse povo não tem cultura. Esse povo não tem regras morais. Esse povo não conhece a vida, porque eles passaram 430 anos sendo escravos. O que eles conheciam? A escravidão. Então, beleza. Cria-se a cultura. Aí, vamos lá. Aí, quando vem Jesus Cristo e ele morre na cruz do Calvário, aí assim, é uma teologia um pouco até difícil de explicar, mas é o seguinte, é um homem e Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ou seja, a dívida que Deus contraiu através do homem está sendo paga pelo Deus homem. Então, a partir desse momento, uma dívida foi paga, uma dívida foi sanada. Então, assim... Ainda continua na cultura do sacrifício, né? Isso, e ele é o sacrifício maior, porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para um sacrifício maior, que é esse. Então, o Messias, né? Aquele que havia de vir, não o Messias como as pessoas pensavam, vai vir num cavalo branco e vai conquistar os mundos, não. Ele é o sacrifício perfeito. Então, o Deus e o homem morre na cruz do Calvário. Então, a dívida daquela condição dos homens estão pagas. Agora eles têm um novo e vivo caminho que possam viver. E aí, onde a religião cristã entra? Calma aí, mas existe um novo caminho. Se lembra da balança de Osíris? Da pena? Agora não. Qual é a balança? A balança tem Cristo de um lado e você do outro. E assim, você sempre vai estar pesado. Porque a gente não consegue se parecer com Cristo. A gente tenta caminhar para esse caminho e não se parece com Cristo. Aí, você lembra do que eu falei daquela mensagem? Falou assim, sede voz perfeito como meu Pai está nos céus? Comecei a falar rápido, gente. Dá uma segurada. É a predestinação isso aí. Né? Aí o que ele fala? Ele falou assim, cara, vocês não conseguem, mas eu consigo. Então, através da minha justiça, vocês conseguem. Então, o que vocês fazem, acredite, vocês podem fazer o que vocês quiserem, gente. Vocês não vão conseguir, não. Então, é uma justificação. O que eu falo de justificação. Ou seja, ele fala assim, ó, eu tenho justiça suficiente para vocês. E assim, aí, na linha humana da culpa, então aí eu vou falar... Tem toda uma mensagem de salvação. Só que aí os ritos religiosos criaram uma culpa. Aí eu vou lá para 1500, 1600. Não, calma. Não foi só os ritos religiosos. Essa história toda que você contou é uma história de culpa. Sim. Primeiro o Adão culpou a Eva. Depois Adão culpou Deus. Aí Deus culpou Adão. Na verdade... Não, aí ela culpou a serpente. Isso. Aí Deus culpou os dois, ou culpou ela, tanto que eles tiveram que pagar por isso. Na verdade, eles nunca pagaram. Eles tiveram consequências das ações. Que foi o seguinte, vocês erraram,
sai do Aí jardim. começou todo o sofrimento da humanidade, na verdade. Isso, Foi. mas A partir assim, daí. é newtoniano, né? Toda ação gera uma reação. Então, Karma. Karma. Tem toda nomes ação- diferentes pra mesma coisa no final. toda ação gera uma Karma, reação. karma significa ação, né? A palavra significa ação. Eu acho interessante isso. E Não, aí- não é punição, né? Isso, e assim, e aí foi a reação. Olha, existe aqui uma consequência para isso. E na história humana, na história das religiões, a gente vai ter os códigos morais que vão falar assim, ó, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se fizer as coisas certas. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. E o amaldiçoado não é a maldição do Voldemort, não é isso, né? É uma Eita, maldição. você falou o nome. Não pode revolucionar. Eu sei Tá, tudo já sobre Harry falamos, Potter né? agora, por causa desse... Eu forcei, é isso mesmo. Então, assim, a maldição é assim, ó, você vai viver uma vida separada. Uma vida, talvez você plante, talvez não venha a sua colheita. Bom, vocês Tá, estão mas- falando de uma coisa, eu tô lembrando do episódio de 2 semanas atrás, que foi com o psicólogo Tiago, e a gente falou sobre psicose, esquizofrenia, e, enfim, e no final das contas, assim, o que a gente estava conversando era que a gente não dá conta da gente, a gente não dá conta das nossas emoções, do que a gente quer, dos nossos desejos, dos nossos caos, e aí a gente precisa das bordas. Então eu vejo a religião, a moral, a ética como essas bordas, daquilo que a gente não dá conta, porque a gente não dá conta da nossa, a gente não dá conta do outro. Não. Então eu preciso limitar. E olha que legal que você está falando. Eu sempre gosto de lembrar isso, e a gente esquece isso. A árvore daquele fruto era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é qualquer árvore. Não era é um maçã? fruto proibido. Oh. Não era a maçã, não. Não, um fruto proibido era o conhecimento do bem e do mal. E é o que você está dizendo, né? Ou seja, a gente não dá conta do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento do bem e do mal é o que gera sofrimento, né? De acordo. Isso está no inconsciente coletivo, né, cara? Lá vem com um. Não, mas é verdade. Então, assim, e olha só essa questão do conhecimento do bem e do mal. Você sabe, a criança pequena, ela sabe que não pode mexer em alguma coisa. Mas o que ela faz? Ela mexe, Ela mexe. mesmo sabendo que tá errado. Então tá no nosso consciente, tá no nosso subconsciente essa informação. E o que você falou para vir a mim, você tem que ver o reino dos céus como uma criança, né? Cara, isso é muito legal. Porque você falou, a criança ainda não tem o conhecimento do bem e do mal, mas ela é feliz, né? Sim. Não tem problema ali para a criança. E o budismo zen, ele fala muito isso também, né? Como é que é? Mente de iniciante. Esse é o caminho para você conseguir adquirir conhecimento espiritual. E o Osho também, que é o do Tantra, ele fala uma coisa interessante. Ele falou, espiritualidade é um processo de subtração. Você tem que tirar tudo aquilo que você entende sobre certo e errado, tudo aquilo que você entende sobre si mesmo. O Tantra tem muito isso, né? Não tem certo e errado, né? Tudo é como é que o Raul Seixas fala? Tudo é de Deus. Bom, enfim, ele fala alguma coisa nesse sentido, é interessante. Sei lá. Eu vou procurar aqui para falar, que é legal. Mas tem isso. A gente caminha por um lado que a gente tem que se defender, sabe? A gente tem que chegar nas bordas. E as defesas, né? Psicológicas, psicanalíticas, elas servem exatamente pra gente... Quando a gente não dá conta da realidade, dos nossos desejos, etc. Todos nós temos isso, né? A gente vira neurótico por causa disso. E aí a gente não dá dando conta dos nossos desejos, a gente não dá conta dos outros, né? Porque assim, quando a gente tá diante do que o outro quer, eu questiono o que eu quero, o que eu desejo também. Às vezes a pessoa tá vivendo uma liberdade que eu não consigo, que eu não consigo queria, mas não consigo. suportar. Que a minha borda tá muito aqui e o outro lá, a borda dele, sei lá, Isso- existe, mas é muito Isso virar mais... ódio, né? Exatamente. Homofobia, por exemplo, é isso, né? Obrigada. Ou homofobia ou a pessoa é enrustida ou ela não consegue lidar com o outro lidando bem com o próprio desejo, assim, né? Mas óbvio que eu tô simplificando, Claro. mas isso que você falou é muito verdade mesmo. E a questão de você limitar muito aquilo que você pode viver vem por causa da falta de conhecimento. Sim. A gente vai falar pela palavra ignorância mesmo. Então, assim, o jeito que a Thalita vive, por que ele vai interferir na forma que eu vivo? Então, assim, por que a Thalita... Nossa, a Thalita tá usando um brinco, Sim, né? E eu não tô. exato. Então, assim, aí o Deixa que eu te pensar. limita? Eu queria voltar no negócio da culpa, porque eu acho que isso vamos tem lá. muito a ver com questão de saúde mental, né? Com a nossa formação judaico-cristã, eu acho que tem muito a ver com saúde mental.
Aí a minha pergunta para você a gente terminou falando que eu, pelo menos, estava argumentando que teologicamente já existe essa culpa, né? Isso, ela existe. E assim, aí vamos lá. Cristo pagou essa dívida. E em vários momentos Paulo vai falar assim, cara, a dívida da nossa condição ela foi paga. Então assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele começa a falar de uma liberdade dentro da vida de Cristo que ela é extraordinária. Só que aí a gente vai para a história humana. Então Jesus veio, falou várias coisas, pregou várias coisas, morreu, ressuscitou. E aí você vai ter a noção de que vários discípulos começam a propagar essa palavra. Começam a ministrar e começam a falar de que existe, além dessa vida aqui, existe um céu. Que esse Jesus está esperando a gente lá. Ele falou assim, ó, eu tô indo preparar lugar para vocês. Então, beleza. Só que aí, quando a gente começa a andar na história do cristianismo dentro da humanidade, aí sim, você vai ver que a culpa, ela é traga de uma forma cada vez mais cruel. Por quê? Eu vou brincar com livre-arbítrio e predestinação. Se a gente tivesse livre-arbítrio, se há livre-arbítrio, então você tinha o direito de escolher ser cristão ou não. Legal? Uhum. Então chegou um momento da humanidade e falou assim, você não tem esse direito. Uhum. Ou você é cristão ou você morre. Uhum. Cara, se você não anda conforme os ritos da religião cristã, você vai morrer. Né? Chegou um momento que era diferente. Calma aí, você é cristão, você vai morrer. Se você agora não é, você vai morrer. Então, cara, existe uma culpa aí. Uma história de culpa. Então, 1000 anos de trevas sobre a Terra foram 1000 anos do domínio da Igreja Católica sobre a Terra e matando e fazendo o que quisesse com aqueles que não serviam àquela ideia. Logo depois vem o Iluminismo, logo depois vem também a Reforma Protestante, que traz algumas mortes, sim, mas aí tem uma liberdade de pensamento. Calma aí. Ali, o Papa Leão X, e tinha uma das pessoas que eles fizeram para construir a Basílica de São Pedro? Eles vendiam indulgências, vendiam perdão. Trabalho da culpa. Calma aí, você quer ser perdoado, você tem que pagar. Você me paga. Aí que Lutero ficou bravo. Exato. Foi exatamente... aí que um bispo importante aqui do Brasil ficou rico também, né? Nos anos 90. Ele vendeu indulgência, vendeu o terreno no céu. Uhum. A gente tem, assim... olha só... Tu comprou um hotel? Eu não comprei. Isso aí todo dia acontece, né? Acontece. O pessoal vendendo terreno no céu. Sim. Isso aí paga aqui pra mim que eu... Não, mas eu gosto de trazer, porque assim, a gente vai lá pra trás, mas tá tão perto da gente, né? Tá na TV, tá no... Gente, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu acredito. Quando a gente fala de história, a gente tem a noção de que a história é linear, né? Sim. Só que, na verdade... dialética, né? Só que a história ela é linear, só que dentro do seu tempo, da sua linha de tempo, eu falo que ela é cíclica. Sim. As coisas se repetem. Já assistiram Dark? A série Dark nunca assistiram? Vocês vão ficar doidos. Cara, é basicamente assim, cara, tudo se repete. Uhum. Então, lá em 1500 vendiam indulgências, hoje também vende. Entende? Então, lá em 1500 as pessoas vendiam fé. Hoje as pessoas fazem o quê? Vendem. Uhum. Então as pessoas, infelizmente, elas usam a religião para trazer medo, para trazer culpa e para trazer o ganho. É instrumento de controle, né? Assim, basicamente é isso. Isso, então assim, então, se Cristo morreu por todos, eu vou trazer uns temas meio complicados, o pessoal vai ficar bravo, mas assim, cara, se Cristo morreu por todos salvos, né? Se ele morreu por toda a humanidade. Alguns falam assim, não, mas ele morreu pelos predestinados, então só aqueles estarão salvos. Então, na verdade, assim, em todos os sentidos, o que a minha ação realmente traz de ganho? Para ser salvo ou não? Se eu sou predestinado, sim. O que eu preciso fazer? Aí, claro que vão falar assim, não, existe a livre agência, que você tem que agir de uma forma de padrão éticos. Entende, gente? Então, assim, Cristo, para mim, ele não veio trazer a culpa em si, mas ele veio trazer uma liberdade. Claro que aí a gente vai trazer agora para vivência humana. A gente tem sim um padrão ético de se viver. Então, religiões, empresas, toda empresa ela tem uma cultura. Então, assim, algo que a gente é bem avaliado sobre se você está engajado na cultura, que se fala hoje muito, né, no mundo corporativo, engajamento. A equipe está engajada ou não está engajada. Mas o que é o engajamento em si? Fala, cara, não seria todo mundo agir ali para o mesmo propósito, Não é meio religioso? Sim. Então, estamos criando uma religião ali, cara. Voltando do Caim, tudo isso foi criado a partir dessa dualidade sagrado-profana. E a gente não deu conta da liberdade do próprio Jesus, né? Então a gente encaixou ele em algumas religiões, em um livrinho,
Um livrinho não, misericórdia, eu tô ofendendo. A culpa. A culpa cristã existe, meu querido. Existe real. Existe. Mas assim, a gente limitou Cristo a um livro, a uma religião, a uma época, a dogmas, enfim, a gente não deu conta da dele também, né? A gente faz isso. Agora, como é que a culpa, ela acontece dentro da igreja? Como é que isso é trabalhado dentro? Porque isso também vira instrumento de controle dentro das igrejas também. Eu estou chamando de seita, né? Mas, assim, eu sei que nem todas são, óbvio e tal. Eu acho assim, a gente vai trazer essa mensagem de seitas, assim, realmente é como eu falei, quando você está num local, a gente recebe a cultura de qualquer lugar através por osmose, né? Você vê as pessoas agindo, você quer agir igual para você se sentir pertencente igual. Sim. Então, depois que você começa a quebrar algum padrão na sua mente, falar assim, cara, mas por que eu tenho que agir assim? Aí que você começa a ser disruptivo. Fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Mas aí, assim, como é que eu uso a culpa? Cara, infelizmente, vão ter pessoas sérias em qualquer igreja e vão ter pessoas que não são sérias. Vão ter pessoas que também vão trabalhar através da ignorância. Ele não tem conhecimento, são cegos guiando cegos. E aí você começa a usar a culpa. Então, assim, cara, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se você não contribuir, você não vai para o céu. Se você entende que o céu ele começa a ganhar uma proporção de culpa, falar assim, cara, se você fizer, você vai. Se você não fizer, você não vai. Se não fizer o que eu estou dizendo, na verdade. Exato. Né? Então, assim, aí, claro, e como eu falei, usam-se vários preceitos. Cara, você precisa... Então, assim, Jesus falou do céu em várias ocasiões. E é interessante que quando ele fala, tem uma passagem, eu acho que é Mateus 26, fala assim, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, estive nu, você me investiu, fui preso, você foi lá e me visitou. Você entende que ele está falando de uma realidade de humanidade? Exatamente. Total. Ele não está falando assim, cara, vinde vocês, bendito meu Pai, porque vocês não fizeram isso, não fizeram aquilo, não se vestiram assim. Não, ele está falando de uma liberdade, você está falando de relações humanas. Ou seja, calma aí, você deu dignidade para os outros. Então você é um ser humano e ele você... não estava falando dele, né? Ele, como Jesus homem, estava falando da sua humanidade, da humanidade. Você sabe, eu ia até falar sobre isso mesmo. A capacidade que o ser humano teve de desvirtuar esse lado, né, do cristianismo foi impressionante, assim, né? Porque, para mim, assim, a grande mensagem de Jesus foi a questão do amor ao próximo, assim. Se puder resumir o cristianismo, e ele mesmo resumiu, né? Todas as outras leis não importam. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Pronto, é isso. Agora, assim, aí começa um monte de regra, um monte disso, um monte de aquilo. Você pode isso, não pode aquilo. Você tem que estar na minha igreja, não pode estar na outra. Você falou, né, da Inquisição. Que isso, cara? Cara, eu fui em 2 museus na Itália de instrumentos de tortura. Os 2 eram instrumentos de tortura que a igreja usava para a Inquisição. Uma coisa, assim, horrorosa. Eu saí de lá passando mal as 2 vezes, cara. Uma coisa impressionante. E fazia aquilo. Eu ficava pensando, como é que as pessoas fazem esse nome de Deus, cara? A nossa capacidade de burrice, cara, ou de, sei lá, de medo, de ignorância, de burrice, de poder, né? Também. Maldade. Você usar o nome de Deus para isso, o nome de Jesus. É uma coisa, sabe? É impressionante isso. E honestamente, continua, né, cara? Assim, continua assim. É usado para criar divisão, né? Para criar controle. Cara, Jesus Cristo para criar controle é uma coisa impressionante, assim, eu não consigo entender também, que você falou sobre liberdade, né, cara? Só que, assim, ele falava, né, para amar o próximo, né, para não apedrejar ninguém, porque, olha, você também tem questão, né? Enfim, todas aquelas coisas. Eu até, acho que foi aqui que eu falei, eu sou muito fã de Gandhi, né? Muito mesmo, sou muito fã dos movimentos de não violência, né, e tudo. E eu demorei muito para descobrir que Gandhi foi influenciado pelo cristianismo. Né, ele leu Leon Tolstói, que era um cristão, só que era um cristão muito brigado com a igreja e falava que a igreja não representava o cristianismo, estava certo, na minha opinião, pelo menos a igreja ortodoxa ali na Rússia, né? E ele escreveu um livro chamado O Reino de Deus Está em Vós, que é um livro altamente político, né? Ele era anarquista e tudo, e falava sobre não violência. Ele falava, Jesus, você que é cristão, Jesus falou, não combata o mal com o mal. Se alguém te bater numa face, você vira outra. Assim, eu acho que não tem abertura para a interpretação disso. Ele foi claro, né?
Enfim, e aí ele virou um pacifista, um entusiasta da não violência radical, né? E aí Gandhi leu esse livro e ele já estava ali naquela briga, né? Tentando achar um caminho para aquela briga política dele, né? Com a Inglaterra, né? Para libertar a Índia e tudo. E isso casou, né? Com um preceito hinduísta muito forte, que é o ahimsa, né? Ahimsa não violência, significa não violência, né? E aí tem até uma passagem interessante do Gandhi andando com um padre. Ele era muito amigo do padre. E ele era fã, o Gandhi era fã do Sermão do Monte, né? Ele falava que se todos os livros religiosos acabassem, sobrasse só o Sermão do Monte, nada teria acabado. E ele era hindu, né? E aí o padre falando, mas vocês estão apanhando. Esse era um instrumento de guerra dele, né? Ele não bater e apanhar. Então eles faziam fila para poder apanhar. E aí as mulheres iam para poder, né, fazer os primeiros socorros ali. E aí ele falou, vocês estão apanhando? Sim, mas não foi o seu mestre que falou que para dar outra face? Aí ele, não, isso é metafórico. Ele falou, não é metafórico não, amigo. Então, se é metafórico, o que você está fazendo aqui, né? Então, para mim, um dos maiores cristãos da história foi Gandhi, sabe? Pelo menos o que agiu conforme, né? Muito mais do que muito homem que bateu no peito aí, papa, pastor, que bate no peito dizendo que é cristão. Que usa o cristianismo para instrumento de controle, né? Para instrumento de dominação e tal. Não, e os religiosos... Gandhi usou para instrumento de libertação, né? Não, e os religiosos eles têm uma alta capacidade de isolar determinadas coisas e usar como uma verdade absoluta, né? Então, assim, eles selecionam o que é moral, o que não é. Selecionam da própria Bíblia o que é ético, o que não é. Eu tô lendo aquele livro A História da Felicidade, tô achando o máximo. E o autor, ele fala... Ele conta, né? Ele diz que a religião, ela tirou a nossa capacidade, as religiões tirou a nossa capacidade de sentir prazer nas coisas. Porque a religião é sempre um sofrimento, sabe? Sempre uma barganha, sempre tem a ver com sofrimento. E eu acho que voltando na história da Eva e do Adão, eu acho que é justamente isso. Se a gente aproveita dos prazeres do mundo, que tem consciência e prova desse bem, do conhecimento do bem e do mal, a gente rompe com essas bordas aí que eu estou repetindo várias vezes e a gente quebra paradigmas, né? E a gente perde o controle mesmo, perde o controle no sentido das outras pessoas estarem nos controlando. Então a religião vem tirando a nossa capacidade de acessar, ou pelo menos impedindo, dificultando a capacidade da gente acessar esses outros conhecimentos, para que a gente seja altamente manipulável, altamente controlável, né? Porque uma pessoa livre, quem dá conta, sabe? Qual é o pastor que vai dar conta dos seus membros, das suas ovelhas? Todas por aí, né? Eu preciso cercá-las, eu preciso tolhi-las, né? Tem uma coisa que eu costumo falar também, muito influenciado pelo Tantra, né? E pela psicanálise também. A pessoa que é dona do próprio prazer, ela é incontrolável. A pessoa que sabe o que é bom para ela e que ela não tem culpa de lidar com o seu próprio prazer, né, e tudo, obviamente respeitando questões éticas e tudo, respeitando o outro, ela é incontrolável, ninguém controla. Então, para controlar, você tem que reprimir essa parte da pessoa e buscar o que é bom para ela, né? Buscar o que ela faz sentido para ela, o que dá prazer para ela, sexual também, né? Então, uma das formas de controle que o cristianismo sempre usou foi a repressão sexual, né? Você começa com Adão, ele se sentiu culpado porque ele estava pelado, então é como se ele não pudesse ter acesso ao próprio corpo, sabe? A imagem do próprio corpo. Texto sem contexto é motivo para pretexto. Coloca isso na cabeça de vocês. Como é que fala de novo? Texto sem contexto é motivo para pretexto. Boa. E aí, você falando da questão de Adão, mas pensa o seguinte, gente. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Essa história estava sendo lida para um povo que estava cativo. Então, olha só. Cara, eu tô lendo para esse povo que não tem esperança. Uhum. Esse povo não tem esperança. Esse povo não sabe nem para onde vai. Esse povo não sabe o que... Eles são escravos, gente. Assim, a escravidão tiraram a tua liberdade. Você não tem mais identidade. Você não é mais nação, você não é ninguém. Você é menos do que ninguém aqui, na verdade, né? Você tá vendo o cachorro ali, o escravo, ele vale muito menos. Então, essa parte então, assim, por que eu falo tanto
Por que eu estou tentando falar um pouco disso? Porque quando eu comecei, eu sempre li Gênesis, sempre li várias vezes, mas quando eu comecei a ler com esses olhos, falando assim, cara, isso aqui estava sendo para um outro povo, talvez escrito para que para que a nação escrava começasse a entender de onde eles vieram, talvez comece a fazer mais sentido do que realmente falar assim, não, isso aqui. Sim. E assim, as pessoas que talvez não entendam, mas assim, é um tanto quanto é alegórico, né? O que a gente fala de Gênesis ali. Não é talvez não são fatos, mas assim, é uma alegoria. Eu estou escrevendo algo da tua nação. Estou escrevendo algo para vocês. Simbólico, né? Simbólico, exato. Então, assim, isso para mim faz muito sentido. E assim, sobre a questão da liberdade, eu acho que aí eu falo das religiões no contexto geral. Aquela pergunta, né? Quem sou eu? Então, calma aí, eu não sei quem eu sou, então eu me debruço na religião, eu perco a oportunidade do autoconhecimento. Então, cara, eu não me conheço. Então, vamos ser francos, se eu não me conheço, eu não sei o que me dá prazer. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu gosto de fazer. Porque, calma aí, eu tô afundado dentro da religião. Então, tudo que eu gosto aqui está dentro disso aqui. Então, toda vez que alguém se afunda na religião, de uma forma que ele perde até sua própria identidade, ele não sabe quem é ele. Então, a primeira pergunta, ela deixa de existir. Então, deixo de ser um ser consciente para ser um ser inconsciente. Então, e assim, falando das atrocidades da humanidade, né? Em nome da religião, você já pensar onde nasceu o protestantismo? Qual foi a nação? Alemanha. Pouco tempo depois, a Alemanha se envolveu em 2 guerras mundiais. Em uma, eles defenderam o nazismo. E a grande pergunta para a igreja cristã da Alemanha, protestante... Onde vocês estavam? Exato. Sabe o que eles falaram? Estávamos obedecendo ordens. Síndrome de Eichmann. São culpados? Não, a gente estava... No nosso líder mandou, a gente está obedecendo aí. É pesado, né? É pesado, cara. Pesado, bem pesado. Agora, assim, eu acho que isso que você falou, por exemplo... Essa contextualização que você está fazendo, que é muito legal, isso tinha que ser ensinado. Vamos lá. Eu estou sendo idealista aqui, na verdade, eu acho, né? Otimista. Porque, veja, eu leio o Gênesis como eu leio o Código de Hammurabi. Para mim, era um código de conduta ali daquele momento que tinha que ser contextualizado e tinha que ser legitimado por uma autoridade divina. Só que, veja, isso virou parte de uma cultura, né, que você vem dizendo bastante, de hoje, 2025, sabe? De forma a controlar a conduta das pessoas. Isso é uma coisa que parece que eu estou vendo na Idade Média às vezes, entende? Então, assim, uma coisa também que eu acho importante a gente falar é sobre como a Bíblia foi compilada, porque ela foi compilada. Sim. Ela não nasceu ali naquele fogo lá do Moisés, Gênesis, né? Apocalipse. Ela foi compilada. Alguém chegou, algumas pessoas chegaram ali, né, com o imperador por trás e falou assim, esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra. E aí virou uma mixórdia ali, né? Tipo, uma bagunça. Tem livros que não falam entre si, um que fala o que o outro acabou de falar que não é. Se contradiz. Se contradiz, exatamente. Tem passagens que o pai não deixaria jamais o filho ler se fosse uma revista, né? Um livro qualquer, né? Então, assim, a gente vê aquilo como, sabe, o que você está vendo como sagrado ali são aqueles 5 homens lá, quantos homens foram naquela comissão lá, chamada Vulgata Latina, que no século IV, que disseram para você o que é sagrado ou não. E aí passou, você que é protestante, passou lá 1.500 anos com a Igreja Católica protegendo essa compilação, né? E essa compilação aconteceu com o nascimento da Igreja Católica, né? Então é importante a gente falar isso. Então foram alguns homens botando o dedo. Assim, eu pessoalmente acho que Jesus Cristo foi um das maiores homens que passaram na Terra, maiores divindades. Eu vejo assim como um espírito ultra mega evoluído, entende? O que ele disse, se a gente colocasse em prática, se os cristãos colocassem em prática, se todas as outras pessoas colocassem em prática, esses museus de instrumentos de tortura seriam uma coisa assim de outro planeta, né? Nossa, outro planeta faz isso, meu Deus. Só que
a gente ainda está torturando as pessoas, criticando as pessoas, excluindo as pessoas porque elas não se dizem cristãs. E ao fazer isso, você está longe de ser cristão. Longe. Você excluir alguém por conta disso, você está longe. Porque Jesus, ele andava com publicano, ele andava com prostituta. Inclusive, ele falou que as prostitutas entrariam no reino dos céus antes dos moralistas, né? As pessoas esquecem disso. E os moralistas eram os religiosos da época, né? Eram os sacerdotes da época. Então, se você discrimina alguém e chama ela de prostituta, uma mulher, né? Óbvio, sempre, de puta, etc., você está fazendo o contrário do que Jesus fez, porque ele pegava uma prostituta de verdade, não aquela que você chama de piranha, e trazia para perto dele e andava com ele. Inclusive, uma mais fiel, né, seguidora dele era uma prostituta. Então, assim, eu acho que o que se chama de cristianismo hoje está longe, muito longe, muito longe de Jesus Cristo. Eu acho que chega muito perto quem age como. Tem ateu aí agindo muito mais cristianamente do que muito religioso, né, cara? Falando da Bíblia, né, a gente vai falar que foi os concílios que chegaram ao momento de falar, cara, isso aqui é a palavra inspirada. Então eles decidiram realmente aqueles livros da Bíblia. Dentro da igreja católica são 72, dentro da igreja protestante são 66. Algo que eu gosto na Bíblia é que não existe ninguém perfeito lá. Jesus Cristo é o único perfeito. Você vai ter ali Abraão, que é o pai da fé, e aí eu volto a dizer, cara, imagina, você está lendo ali, eu estou lendo para aquela nação perdida, né, sobre Abraão. Falei, cara, Abraão saiu da terra dele, do meio da parentela de uma nação estrangeira. Opa, eles estavam na nação estrangeira. Eles saíram de Ur dos Caldeus, a Babilônia. O povo estava preso na Babilônia. Falou, tá vendo? O seu ancestral saiu daqui. Você também vai sair. E ele foi para uma terra distante, uma terra que seria prometida para os seus filhos. E aí, o que é legal de Abraão? Tem um momento em que Deus aparece e fala assim, Abraão, a esta terra darei tua descendência. E a Bíblia fala assim, cara, isso foi imputado a Abraão por justiça, ou seja, foi acreditado nele. Deus falou assim, cara, tu é o cara, tá acreditado em você. E ele creu. Só que depois de ele crer, ele fala assim, tá, e como é que isso vai acontecer? Olha só, ele está falando com Deus, o soberano máximo, né? O cara que criou céus e terras e que transcende a realidade. E ele está questionando. Como é que vai acontecer? Então por que eu não posso questionar algumas coisas? Sendo que Abraão estava questionando o próprio Deus. Logo de um momento em que ele fala para Deus, fala, não, eu acredito. Só que agora eu quero saber como. Você entende como o ser humano ele é? Como ele precisa do contato com o divino, mas ele também precisa questionar. Uhum. Você entende que porque existe teologia e filosofia, elas nunca vão acabar, porque elas precisam existir e coexistir, e vai ter resposta que a filosofia vai fazer e a teologia não vai responder, ou vai querer responder e a filosofia vai falar, cara, pra mim não faz sentido nenhum. E é normal isso. Então, assim, cara, legal. E Abraão fala assim, aí Deus fala assim, olha, você vai ter um filho. E, cara, eu sou velho. Eu sou muito velho, a minha mulher é velha, isso não vai acontecer. Eliezer está na tua frente. Eliezer era o servo de Abraão, naquela época, naquelas tradições, era comum você fazer isso, colocar o seu servo da sua casa como seu filho. Uhum. Ele que vai dar descendência. Aí Deus fala o seguinte, é o seguinte, eu vou te falar a real aqui, tu vai ter um filho, ele vai ser teu. Tu não vai ver, tu vai morrer, você vai para os teus ancestrais, mas o que eu estou te prometendo vai acontecer. Você não vai estar aqui, você não vai ver. Isso é fé. Eu não preciso ver, eu preciso acreditar. Então, aí ele falou, não, beleza. Passou mais alguns anos, ele teve... Não aguentaram. Sara falou o seguinte, não, tá vendo aqui a minha serva aqui, Abraão, tu ainda tem um pouco de força? Tem um filho com ela, e ele tem. Mas logo depois ele tem um filho com a própria esposa, que já estava estéril. Eram mais de 100 anos. Então ele tem Isaac. E aí, Isaac, ele vai viver o mesmo paradigma de que seu pai. A mulher também é estéril. Então, agora pensa, gente, isso sendo contado para uma nação que é escrava. O sentimento de fé que criaram naquele momento neles. É interessante porque, assim, quando você lê a história de Israel, você vai ver que em vários momentos eles eram escravos que saíram de uma nação para tentar criar ali uma cultura. Em vários momentos eles vão lá e eles adoram outros deuses. Em vários momentos. Depois do exílio, isso não existe mais. Eles não conseguem mais adorar outros deuses. Então você entende que essa narrativa... Na verdade, nunca foi dito que existia um Deus só, né?
Esse Deus, esse é o Deus, esse é o Deus que vocês devem cuidar. Mas nunca fala assim, é o único Deus. Ou fala? Na verdade, assim, eles falam assim, Deuteronômio não é Deuteronômio. Eu tô tentando lembrar, não vou conseguir de cabeça, mas ele fala, eu sou o teu único e verdadeiro Deus. Então ele fala, sou único. Então nesse momento ele fala, sou o único e verdadeiro Deus. Ou seja, pode ter outros deuses aqui, mas eu sou de vocês, eu sou o único e verdadeiro Deus. Porque, querendo ou não, quando você vai pro Egito, quantos deuses existiam no Egito? Entende? Então, assim, as nações mesopotâmicas. Então, cara, eram vários deuses. Então, assim, há um momento de monoteísmo que existe mesmo dentro da história, vai trazer pelo judaísmo. Sim. A gente tem 2 grandes religiões monoteístas do mundo. Judaísmo, perdão, são 3, né? Judaísmo, cristianismo e o islamismo. Então, são as 3 que trazem ali o monoteísmo, ou seja, existe um único Deus, ele deve ser adorado. Cada um tenta ali de uma forma, né? O islamismo, da sua forma um pouco mais, dependendo da tribo, por assim dizer, né? Um pouco mais agressivo, ou seja, ou você crê ou você morre, né? A gente vai ter ali... Eles são hoje assim, mas o cristianismo fez a mesma coisa. Né? Se você crê, você morre também. Porque a coisa do monoteísmo, ele acaba sendo exclusivista, né? Se é o único Deus, então... Porque você vê, no hinduísmo, tem... As linhas que existem, depende de qual Deus você... A linha cultua melhor, o shivaísmo, que é Shiva... E por aí vai, né? Mas... E também, eu acho que quando tem esse panteão, ele explica uma certa diversidade de pensamentos, de formas de viver, de pessoas e tudo. Então, o monoteísmo, ele tende mesmo a ser exclusivista. E o negócio é que, tanto o islamismo quanto o judaísmo, ele era uma religião de tribos, né? Na verdade, assim... É unificação de tribos, digamos, né? Porque, assim, a gente não consegue... De novo, o negócio... Eu achei muito legal o que você falou da contextualização, né? A gente não consegue imaginar o que era aquilo. Era tribo pra tu quanto é lado. Você vai fazer o quê? Mandar um WhatsApp, um pro outro? Aí, meu irmão, vou fazer um grupo de WhatsApp da galera da tribo de Israel, né? Das tribos de Israel. Não é assim, né? Então, você cria um negócio que existe ali, uma rigidez e tudo. E aí fala, todos vocês são filhos do mesmo Deus. Então, somos uma nação. Esse negócio da nação judaica, da nação de Israel e tudo, só existiu por causa dessa unificação. A mesma coisa com o islamismo, né? O Maomé, ele, na verdade, ele conseguiu unificar aquelas tribos árabes ali. Essa foi a grande questão dele. Ele passou muito tempo, na verdade, tentando fazer isso. Então, por isso que até hoje existe, né? Porque existe uma cultura de tribo ali, a gente ocidentalizou o judaísmo, né? Sim. Por conta de Roma. Mas o islamismo não. O islamismo ficou ali. Então, existia essa cultura de tribo. Então, Maomé tentou. E o Maomé é engraçado, porque essa tribo entre judaísmo, os israelitas e os árabes, era uma coisa meio difícil de dividir ali. Hoje a gente consegue dividir por conta de países, né? É uma coisa moderna isso. Mas tanto que o nome Maomé é um nome judaico, né? Esse nome. Só que ele era de uma tribo específica e como ele era comerciante, ele circulava bem pelas tribos, né? Então, e virou uma pessoa muito aquele líder carismático, né, e tudo. Mas essa é a questão, porque quando o Moisés está falando, ele está falando para aquele povo ali. Não existia uma ideia de vários povos. O outro povo que existia escravizou eles, né? Então, não existia sul-americano, né? A tribo dos Tupi e tudo. Então, eles estavam falando para ali. Eu entendo isso. Estavam falando para ali, para aquelas pessoas. Fazia sentido. Era um código de conduta e tudo. Quem disse? Foi Deus e tal. Tem um filme muito engraçado, cara, que chama A Invenção da Mentira, que é de aquele comediante inglês. Esqueci o nome dele. Ele é o primeiro a mentir, né? Ele é o primeiro a mentir. E a primeira coisa que ele faz é criar Deus, né? Porque ele é um ateu praticante, né? Esse comediante, esqueci o nome dele. E aí ele quer fazer uma chacota, né? Então, assim, aí ele aprende a mentir e para se dar bem, ele falou, qual que é a autoridade que você tem? Não, tem o Man in the Sky, né? O homem do céu ali, que ele fala. Então, eu acho que a gente acaba que não esquece desses contextos, assim, né? A gente leva e a gente mistura. Por que eu estou falando isso, assim, de um jeito meio ativista, sabe? Porque a gente mistura religião com espiritualidade. Eu acho que isso faz muito mal pra gente e pra nossa saúde mental, inclusive, né? Uma coisa é você saber que uma religião é uma instituição humana, que você tá ali como uma comunidade. Inclusive, igreja significa comunidade, a palavra eclésia, né?
Tô ali como uma comunidade, é bom, porque junto daquelas pessoas eu consigo me conectar. Mas tem que parar de achar que aquilo ali é Deus, né? Que Deus é uma pessoa que tá te falando ali, ou que ele é representante, sabe? Isso eu sou contra, sabe? Isso sou contra, sim. Acho que faz mal para nossa saúde mental, a gente colocar... E você estava falando também sobre a questão daqueles profetas que tem nas igrejas, né? Isso é uma coisa meio anti-protestantismo, né? Porque o Lutero queria acabar com isso, ele queria acabar com os intermediários, né? Você é capaz de acessar Deus sozinho, você não precisa de padre, não precisa de papa, não precisa de igreja, não precisa de nada, você vai lá e acessa. Aí acabou virando uma coisa de novo, assim, entrou homem e ferra os negócios, né? E aí, ó, essa questão mesmo. Quando Jesus morreu, disse que o véu do templo se rasgou. Porque antigamente só quem entrava ali no Santo dos Santos para falar com Deus era o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, quando rompe o véu, ele falou assim, cara, livre acesso ao trono da graça. Mas eu vou trazendo um pouco essas percepções sobre certo e errado, sobre recompensa ou não. E o que vocês têm a dizer, então, sobre a... Porque, assim, a gente mudou o foco do céu para a prosperidade na terra. Eu sigo Jesus e eu vou ganhar o mundo, cara. Cara, eu vou fazer tudo... Ó, eu invisto aqui, eu faço do certo e nada vai dar errado na minha vida, eu não vou ficar doente. Vocês entendem que a gente trouxe? Porque lá na Idade Média era assim, se você andar certo, você vai ganhar o céu. Certo? Agora não, se você andar certo, você vai ganhar uma Ferrari. Então, nossa, cara, olha só. É um representante de Jesus Cristo que fala isso, cara. O cara que não tinha onde pousar a cabeça, que entrou, pediu um burro emprestado para poder entrar em Jerusalém. Pelo amor de Deus, gente. Como é que pode um negócio desse? Você entende? Então, assim, cara, então, não, se eu andar errado, eu não vou prosperar. Mas se eu andar certo, eu vou prosperar. E aí eu vou te falar. Lá no Antigo Testamento, em vários momentos, Deus fala isso mesmo. Fala assim, ó, se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Aí eu acho massa quando alguém coloca um título desse para um congresso, para alguma coisa assim. Eu fico assim, cara, vamos lá. O que é comer o melhor dessa terra? Significa exatamente isso. O que você plantar, você vai colher. A nação israelita era a nação que vivia da terra. Como as nações... Todas as nações vivem da terra, então as nações passadas viviam da terra. Então quando ele fala assim, cara, você vai plantar e você vai colher. Você plantou, eu vou garantir a chuva e você vai colher. Então isso era comer o melhor da terra. Porque a pior coisa do mundo é você plantar e não colher. Não é pra você ser rico, milionário, né? Exato. E aí o que eu trazendo essa percepção de religiosidade, tudo que a gente planta, a gente colhe? Eu acho que sim. Acho que sim. Pelo menos boa parte, vai. Aí vamos trazer para um contexto orgânico mesmo do mundo. Toda a plantação dá fruto? Não. Por que a gente acha que na nossa vida, tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher? Se a própria vida te ensina, cara, não é assim. Talvez você plante aqui e colha 30%. Às vezes você está plantando no terreno errado também, né? Exatamente. Então, ou assim, tá contribuindo para a fluidez da vida da terra. Vai morrer e vai virar grama, vai virar mato. Eu acho que, assim, a gente fala muito sobre essa coisa do necessidades falsas, necessidades reais. São dois conceitos do patchwork, é uma coisa que eu gosto. Se você estiver plantando, querendo... suprir suas necessidades falsas, não vai dar muito certo. Sabe aquela coisa que você fica batendo cabeça e não consegue? Às vezes não era pra você ir por aí, né? O nome disso é Dharma, né? Vou dar um exemplo lá do sonho, Um Sonho Possível, com o Will Smith, que ele fica insistindo lá na venda e viu que não ia dar certo. Depois de muito tempo, ele tá plantando em um lugar que ele não colheu. Sim. Então isso pra gente, isso é importante saber na vida, que cara, não, assim, eu vou fazer tudo e tudo vai dar certo. Não, a gente vai quebrar muito a cara na vida. Mas autoconhecimento tem tudo a ver com isso, cara. De você saber o que é que te move mesmo, sabe? O que é importante pra você. Porque a gente quer tanto ter coisas que os outros dizem que é importante pra gente, né? Quer tanto suprir as expectativas dos outros, pai, mãe, de sociedade, não sei o quê. Ter uma Ferrari é muito bom hoje em dia. Então, quem não quer, entendeu? Porque vai ser bem visto, porque vai aparecer. Então, assim, tem uma questão de carência, tem uma questão de insegurança e tudo. Agora, se você voltar para dentro, né? E você souber quem você é, o que te move, o que é bom para você, quais são os seus desejos reais, sabe? Sabe aquela coisa de perguntar para criança? Pergunta para você mesmo o que você queria quando você era criança, sabe? Isso é um bom caminho, assim, né? Eu sempre quis ser professor, então...
Quem sabe um dia eu consigo, né? Agora, assim, pra encerrar, cara, infelizmente, tanto assunto, a gente vai ter que chamar de novo aqui, cara. Na próxima vez, 2 horas, né? Vai ter que ser. Eu queria fazer uma pergunta que eu não queria deixar de fazer. O que teologicamente, eu queria falar da teologia da prosperidade. Como que a teologia da prosperidade entende as palavras de Jesus sobre o rico não entrar no reino dos céus, dar tudo que tem pro pobre? Não entendi nada. Eu acho que essa é a Como é que se concilia isso, cara? Pelo amor de Deus. Eu acho que é a grande resposta. É assim, ó. Sabe isolar palavras? Sei. É isso. Então, assim, texto sem contexto é motivo para pretexto. Uhum. Então, é justamente, eu pego lá o Isaías e trago uma palavra dessa, falo assim, ó, e se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Uhum. É uma passagem que ele isola e fala, ó, gente, é o seguinte, obedeçam a Deus, vocês vão comer o melhor dessa terra. Uhum. Então, assim, eles começam a isolar versículos chaves, principalmente do Antigo Testamento, e começam a pregar aquilo ali, falando assim, ó, e Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar. Então, eu ouvi há muito tempo atrás a seguinte mensagem. Gente, a gente não tem que procurar salvação. E aí eu tô trazendo do cristianismo mesmo, tá, gente? Jesus já conquistou. Você lembra? Eu falei, cara, sem culpa, né? Tranquilo. Vocês agora têm que procurar a prosperidade. Então, ele tirou a culpa, tá? Ele tirou, pô, gente, tá todo mundo salvo aqui, agora é prosperidade. E como é que você consegue? Cara, contribua. Mas olha só, por que eu vi o Caio Fábio, aquele pastor que é meio heterodoxo, falando, ele falou assim, cara, as igrejas de hoje são igrejas mosaicas, não são igrejas cristãs. Então por que não assume logo, cara? Porque eu não sou cristão. Assume logo. Mas olha só, até o modelo da igreja hoje, ele não se parece com a igreja primitiva e sim com os... Eu esqueci o nome da estrutura. Que era as sinagogas. Então, assim, lá nas sinagogas tinha o líder, tinha lá os presbíteros, tinha os auxiliares. Acho que não eram 7 ou 8 que ficavam ali para servir. A igreja primitiva era diferente. Era uma mesa no meio, as pessoas ficavam ao redor dessa mesa e ali um dos discípulos ministravam a palavra de Deus. Então, essa imagem, ou seja, todo mundo igual, certo? Já na sinagoga, eu fico... Exatamente, eu estou em cima do púlpito. E, ou seja, calma aí, eu tenho ali uma relevância, né? Sim. Eu não sou presbítero, né? Então, eu sou relevante aqui, entende? E foi o que Jesus falou que não ia ter. Quando Tiago e João vão lá, né? Quando a mãe fala assim, eu quero que um sente à tua direita e à tua esquerda, Jesus falou assim, vocês não podem beber do cálice que eu vou beber. Não, a gente pode, vocês não podem. Aí ele fala, olha, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas ao sentar ao meu lado, não eu que faço isso, é só meu pai que está no céu. Mas o que eles queriam? Reconhecimento. E a gente, como ser humano, a gente gosta do reconhecimento. Sim. A gente não quer... Precisa. Isso. E aí, assim, o que melhor do que ser reconhecido do que você metrificar isso? Então, assim, como eu trabalho em empresa privada, então o que a gente costuma fazer para saber se você é um bom ou um mau funcionário? A gente metrifica. Depois da metrificação que eu faço, eu compenso. Então, olha só. Aí eu trago realmente a Revolução Industrial para a igreja. Então, assim, calma aí, eu vou metrificar vocês dois. Você tá indo bem com Deus? Tá vendo? Você tá com sua BMW. Você tá mal com Deus? Tá vendo? Tá de aluguel, filha. Tá vendo? O que você tem que fazer? Contribua. Mas eu acho que tem um interesse pessoal muito forte aí também. Claro. Né? Não, aí assim, a gente a gente vai voltar para a questão da índole da pessoa. Se você tem pessoas que fazem, você sabe que a índole dela não é uma índole... Eu não vou julgar a pessoa, mas vou julgar o fato. Se você faz isso para ganhos próprios, você sabe que você está errado. Você sabe que você está enganando. E assim... Não, mas eu acho que vale julgar a pessoa, sim, se ela faz isso aí. Não, fala um negócio desse. Quem somos nós para julgar? Mas assim, é porque a gente vai partir do fato. Se você sabe que você está fazendo errado, você sabe que você está usando as pessoas. Sim. Então, e assim... e usar as pessoas é a pior coisa do mundo, porque você começa a quebrar a pessoa mentalmente, você começa... Porque assim, cara... É cruel. É cruel. É cruel. Por que eu trouxe essa questão do... A pessoa ainda, economicamente, ela se aperta ainda, né? Isso. E por isso que por que eu estou dizendo assim, nem tudo aquilo que eu planto eu colho. Por que eu trouxe essa fala? Porque muitas pessoas acham que eu vou contribuir e vou ganhar. Sim.
cara, mas beleza, não é assim. A vida não é assim. Rapaz, eu fico pensando em Jesus lá. Olha, manda mais aí. Meu cartão, me dá o cartão com a sua senha, hein? Agora sim, rapaz. O Pix do céu. Imaginando aquele Jesus, aquele homem lá. Não, pensando algo assim, pelo amor de Deus, gente. Gente, assim, trazendo as palavras de Jesus, ele falou, cara, o reino do céu não é comida, não é bebida, tá? Então, assim, cara, não é isso que estão pensando. Então, tem um momento, eu acho que a passagem de Jesus que mais fala disso é em João 6, quando ele multiplica os pães e peixes. Então, aí o povo fica alvoroçado e vão procurá-lo para coroá-lo rei. Aí ele fala assim, vocês me procuram por causa de pães e peixes, mas o coração de vocês estão distante de mim. Então, o que você acha que Jesus falaria para umas pessoas dessas que procuram Jesus? Eu acho que ele falaria o seguinte: esqueça toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ninguém ia entender PN, mas eu acho que ele provavelmente repetiria, né? É isso. Cara, agora brigadão. a gente precisa encerrar de verdade. Obrigadão mesmo, cara. Foi horas. muito rico. Obrigada. Muito rico mesmo. Eu acho que são discussões como essa que facilitam a nossa saúde mental mesmo, sabe? Trazer luz. Como Cristo veio ao mundo como a luz do mundo. Enfim, trazer luz, trazer conhecimento e a possibilidade da gente acessar muitas outras coisas, assim, para que a gente não fique preso a essa rigidez, para que a gente seja um pouquinho mais fluido como as crianças, né? Assim como foi dito, tá bom? Então, se inscrevam no canal, deixem seu like, não se inscreva, tá? E se você curtiu esse vídeo, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Ou que gosta de filosofar agora, Exatamente, de história e de aulas. E é isso. Rafael, muito obrigada. Obrigado, Obrigado, valeu mesmo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.